juntos. Eu quero, antes de prosseguir, fazer uma oração. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós nos colocamos neste momento na palma de Tuas mãos, pedindo que o Senhor seja misericordioso para conosco. Venha, Senhor, ungir os meus lábios, a minha boca. Senhor, dá-me a unção do Teu Espírito, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento necessário para transmitir a Tua palavra. Abençoa cada pessoa aqui presente e aquelas pessoas que vão assistir também pela internet. Em nome de Jesus, nós te pedimos e pela fé nós já te agradecemos também. Amém. Amém. Podem tomar seus assentos, por gentileza. Já que o pastor Ducler deu a deixa, então ele está... O genro moram na cidade de Atlanta, na verdade na Grande Atlanta, e eles trabalham numa grande igreja na cidade de Johns Creek, uma igreja acho que com 6.500 membros, e eles trabalham nessa igreja, servem a Deus nessa igreja de tempo integral. E chegou o nosso primeiro neto, nosso primeiro netinho, o Tiago, está com 4 meses, então nós fomos para lá para conhecê-lo. E eu tive momentos assim maravilhosos. Eu não tinha experiência de avô, a experiência de tio eu já tinha há muito tempo, de pai também, mas de avô não sabia o que era não. Tanto que quando a minha filha entrou em contato conosco através de uma live, para anunciar a gravidez dela, ninguém sabia que ela estava grávida, ela esperou 4 meses para avisar. Aí ela colocou o ultrassom primeiro para a gente ver. Aí a minha esposa, né, que é muito esperta, Aline, você está grávida? E eu fiquei assim, paralisado. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei sem ação. A minha esposa ficou preocupada, Paulo, está tudo bem? A minha filha lá do outro lado, papai, está... Porque eu sabia da implicação. Neto pega o coração da gente. Então eu passei lá, eu dava mamadeira para ele, quase todas eu que dava, né? Ele mama 5 vezes por dia, as 4 primeiras eu que dava, passeava com ele, tudo isso. Então é uma benção muito grande. Então foi isso que eu vivi. Tá? Graças a Deus que em dezembro eles virão para cá, vão passar 3 semanas. Então vou vê-los novamente. Mas eu quero, neste momento, começar a nossa palestra com um texto que não tem a ver com o livro de... Tem a ver com o livro de Daniel, mas está no outro livro da Bíblia, está em 2 Crônicas. Então eu quero começar com 2 Crônicas, no capítulo 36. No segundo livro de Crônicas, capítulo 36, eu vou ler a partir do versículo 15. A nação de Israel, por causa dos seus pecados, da sua falta de arrependimento, fez muito. Deus havia alertado a nação de que ela seria levada em cativeiro. Ele fez isso principalmente através do profeta Jeremias. E Jeremias havia profetizado: vocês vão passar 70 anos no cativeiro. Por isso ele foi perseguido, duramente perseguido. Porque a mensagem dele era uma mensagem negativa. Não era uma mensagem de você vai conquistar muito, você vai ficar rico, você vai comer o melhor da terra. Não, vocês vão comer o pior. Porque a nação estava em rebelião contra Deus. E a turma não estava gostando do que Jeremias falava. Olha o que está escrito a partir do versículo 15. Segundo Crônicas 36, versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes, por meio de seus mensageiros,
pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. Está dando um pouco de microfonia, né? Se puder diminuir um pouco, por favor. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas. Muito obrigado. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Não teve jeito, não teve remédio. Provérbios 29:1. Aquele que endurece a cerviz será quebrado de vez, sem que haja remédio. A cerviz é o nosso osso aqui no pescoço atrás, que nos permite fazer esse movimento. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas quando o ser humano endurece a cerviz, não quero. Não concordo. Não aceito. Não quero saber. Aí é quebrado de vez sem que haja remédio. Temos visto isto em larga escala e de muitas maneiras, né? Então, nenhum remédio houve. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios, tiraram todos os utensílios de valor que havia neles. Eu não vou continuar porque a leitura vai ficar muito longa, mas agora nós vamos já no livro de Daniel encontrar que essa gente chegou lá. Essa gente chegou na Babilônia. E foram como cativos. Eles não foram convidados. A Babilônia não preparou uma festa para eles. Preparou para eles tortura. Preparou para eles cadeias. Preparou para eles disciplina rígida e uma vida muito dura. Tanto que o Salmo 137 descreve isso. Quando diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então aqueles que nos levavam cativos nos pediam: cante-nos um dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então eles estavam ali junto aos rios da Babilônia, cativos, não tinham ânimo para cantar. Ainda que os babilônios pedissem. Nós ouvimos falar que a música de vocês é linda, é muito bonita, vocês são mestres para compor, vocês são grandes compositores, cante a música para nós. E eles não conseguiam, por causa da vergonha, do desprezo a que eles foram submetidos por causa do pecado. E aí no capítulo 1 de Daniel nós vemos a chegada dessa gente lá. E de como a corte babilônica, o rei da Babilônia, separou os mais inteligentes do povo de Israel, como Mesaque, Sadraque, Abdênego, Misael, Azarias e Ananias, e como também viu em Daniel uma pessoa bem acima de todos os sábios da Babilônia. Então o rei poupava essa elite intelectual de Israel, que podia render, podia ser muito útil na corte da Babilônia ou naquele país para onde eles foram. E aí vocês conhecem a história de como esses muitos judeus ali, inclusive Daniel e seus amigos, permaneceram fiéis a Deus, mesmo em terra estranha, permaneceram fiéis a Deus e não cederam, não cederam. E como Deus manifestou o seu poder na vida destes homens, dos judeus, homens e mulheres, as mulheres não aparecem, mas estão lá, e também não apenas na vida deles, mas através deles. A Babilônia conheceu o verdadeiro Deus através desses homens, Sadraque, Mesaque, Abdênego e também Daniel. Quando chega no capítulo 2, que é o nosso tema aqui hoje à noite, então o Nabucodonosor ele tem um sonho.
E ele ficou muito perturbado com esse sonho. Interessante como Deus fala através de sonhos, né? E isso está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Há várias vezes Deus se comunica através de sonhos no Novo Testamento. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou pentecostal, como todos vocês sabem. Eu sou pentecostal. Eu creio que Deus fala por profecias, que Deus pode dar visões, Deus fala por sonhos, Deus fala de muitas maneiras. Porém, a revelação mais confiável de Deus é a Bíblia Sagrada. Todos têm que estar de acordo com a Bíblia. Nós não podemos abraçar nada que contrarie a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, ele não falou um anjo do inferno, ele falou, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho para vocês, que eu não tenha pregado, seja maldito, seja condenado. Vocês não vão abraçar isso. E o alerta na Escritura é contínuo. Em muitas partes das Escrituras, o alerta é contínuo para sermos fiéis à palavra de Deus, para não sermos levados por ventos de doutrina. E aí o rei teve um sonho. Ele então chamou os sábios da corte, os astrólogos, os adivinhos, e perguntou: eu estou muito perturbado, eu tive um sonho, essa coisa não sai da minha cabeça, vocês percebem que eu estou muito perturbado, e eu quero que vocês interpretem o sonho para mim. Aí eles falaram: vamos interpretar, ó rei, conta o sonho para nós, conta o sonho, que aí nós vamos interpretar. Aí o rei disse: não, eu quero que vocês me lembrem do que eu sonhei. Vocês têm que contar para mim o que eu sonhei. O que o rei está pedindo é coisa muito difícil, é impossível, porque ninguém há que possa fazer isso. O que o rei está pedindo, só os deuses podem fazer, mas eles não habitam com os humanos. Conte o sonho, nós te daremos a interpretação. E o rei disse: vocês estão querendo ganhar tempo. Em outras palavras, vocês estão tentando me enrolar. Mas eu vou dar um prazo para vocês. Se até o prazo tal, vocês não contarem o sonho para mim, interpretarem, vocês serão mortos. E suas casas serão reduzidas a lixo. E ele deu ordem para o comandante, Arioque, para que ele executasse aquela ordem no prazo que ele havia colocado. E ele saiu para cumprir a ordem. E Daniel estava na lista. Então, quando Daniel foi falar com ele, Daniel perguntou: por que você está tão apressado para cumprir a ordem do rei? Dá um tempo, me leva até o rei, eu vou dar um jeito, me dá um prazo, eu vou orar, eu vou juntar aqui os meus amigos, nós vamos orar e Deus vai revelar. Eu acho muito bonito quando as pessoas não perdem a fé no meio do sofrimento. Porque era para Daniel e seus amigos lá na Babilônia: não dá mais para crer em Jeová, não dá mais para crer no nosso Deus, não. Olha a miséria que ele permitiu vir para cima de nós. Olha, o templo foi destruído, os utensílios do templo, toda a nossa glória, acabou tudo. Como é que nós vamos confiar em Deus? Eles não pensaram assim. Eles continuaram, eles foram em frente. E isso se chama perseverança. Crer contra a situação, crer contra a maré, crer quando está tudo difícil. Quando, eu vou usar uma expressão popular, quando a vaca já foi para o brejo, e aí você continua crendo, você não volta atrás. Isso é muito importante. E nós vamos orar e Deus vai nos revelar. E eles oraram, foram buscar Deus. E Deus, num sonho à noite, mostrou para Daniel qual que era a situação, o que Nabucodonosor tinha sonhado. E ele então começa a glorificar a Deus, dá glória. Aí chama o comandante dizendo: me leve à presença do rei. Me leve à presença do rei. Não mata ninguém, para com essa pressa de matar as pessoas. E olha que Daniel era tão magnânimo, porque se ele fosse pensar como alguns hoje: deixa matar mesmo os adivinhos, deixa matar os astrólogos, essa gente não presta, essa gente é do diabo, tem que morrer mesmo. Não pensou isso.
Porque mesmo aqueles que creem diferente de nós, e que creem errado, todos eles têm uma alma preciosa, pela qual Jesus morreu. E nós temos que orar pela conversão dessas pessoas. E Daniel compareceu à presença de Nabucodonosor. E ele disse: você consegue me dizer o que eu sonhei? Você vai conseguir interpretar o que eu sonhei? Eu não. Não há homem que possa fazer isso. Acho que o Nabucodonosor pensou naquela hora: esse aí também está tentando me enrolar. Esse aí também veio para me enrolar. Mas ele estava falando, o rei falou: vamos ouvir mais um pouco. Mas há um Deus nos céus que revela o segredo dos corações. Ó rei, o senhor sonhou assim, assim. O senhor viu uma estátua, de a cabeça de ouro, peito de prata, aí tinha bronze, ferro e barro. E essa é a interpretação. E Daniel deu a interpretação. Porque o rei havia prometido que ia dar muitos presentes, ia honrar muito aqueles que interpretassem. E ele quis fazer isso com Daniel. Então, Daniel interpretou. E eu quero aqui seguir o que está no livro, porque foi me pedido para fazer isso, eu quero fazer, até porque vocês compraram o livro, ou adquiriram o livro, e eu quero seguir o que está no livro, tá bem? Então, vamos ver a pedra. E o Daniel disse para o rei: uma pedra sem mão, que veio do alto, que não carece de auxílios de mãos humanas, esmiuçou, esfarelou aquela grande estátua. Então, a nossa lição, e o livro, e a parte que me foi confiada, da página 33 até a página 48, trata disso, desse reino passageiro, desse reino trêmulo, que não se sustenta os reinos humanos ou qualquer outro reino humano. Primeiro, nós vamos ver a eternidade e a temporalidade dos reinos humanos. Os reinos humanos não se sustentam. Nós tivemos grandes impérios ao longo da história. O Império Romano, que durou mais de 300 anos, e teve um poder incrível, mas o Império Romano passou. Outros impérios foram passando. Pense no poder que Hitler teve, no poder de Mao Tse-tung na China. E mesmo depois da morte de Mao Tse-tung, a esposa de Mao Tse-tung queria estabelecer a revolução cultural e esmagar qualquer vestígio de evangelho na China, e ela não conseguiu, ela acabou sendo presa. E muita gente que estava com ela apoiando acabaram sendo mortos também. E o evangelho na China segue, apesar da perseguição, do sofrimento, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É muito importante. Então veja a temporalidade dos reinos humanos, não apenas na sociedade, na política, nos reinos deste mundo, mas até nos ministérios eclesiásticos, nas denominações. Se você olhar, por exemplo, para a Reforma Protestante, que para mim foi o maior movimento de Deus depois de Pentecostes. Que coisa tremenda, lá no ano de 1517, com Martim Lutero, com João Calvino, com Zwinglio, John Knox na Escócia, e os puritanos na Inglaterra, tudo maravilhoso. Eu estive na Suíça, em Genebra, na igreja do João Calvino 2 vezes nos últimos anos. E a última vez que eu estive lá, eu fiquei muito triste, porque era um domingo. Eu fiz questão de participar de um culto de domingo de manhã, era um culto de Santa Ceia, de Ceia do Senhor. E eu estava com mais um colega, mais 3 colegas. Nós fomos pesquisar lá na Europa. E havia umas 15 pessoas, muito idosas, muito mais idosas do que eu. Eu já sou idoso, mas elas estavam pior do que eu. E eu virei para o meu colega e falei: vai acabar. Vai acabar. Essa turma logo, logo vai morrer. E a igreja vai fechar. E já existem previsões, estatísticas, previsões científicas, de que a igreja vai fechar na Europa, lá pelo ano 2050. Muitas igrejas já estão fechando. Então, não continua.
Não confundir essa igreja terrena, essa igreja que tem nome, com a igreja de Cristo, com a noiva, essa sim é eterna e vai permanecer para sempre. Mas eu creio, meus irmãos, mesmo neste caos em que vive a Europa, eu creio que Deus é poderoso para enviar um avivamento, um despertamento, para colocar fome e sede nos corações das pessoas, e que elas fiquem sedentas de Deus e comecem a buscar Deus, como aconteceu há pouco tempo lá em Kentucky, na Universidade do Kentucky, quando, assim do nada, milhares de pessoas começaram a buscar Deus em quebrantamento e oração, e glorificando o Senhor e adoração, uma coisa muito bonita. E aquilo durou 15 dias sem parar, e só parou porque o seminário decidiu, falou, olha, tem que voltar às aulas, não pode perder o ano letivo, mas essa não foi a primeira vez. Na década de 70 já havia acontecido. Então Deus visita o seu povo. Quando a terra está árida, tudo está seco, Deus manda a chuva, o Espírito Santo vem e assopra, como aconteceu ao longo da história, e Ele tem poder para fazer isso novamente. Veja, a retidão de Deus e a iniquidade dos reinos humanos. Deus se contrapõe às iniquidades humanas. Nós vamos encontrar em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se manifesta contra toda a iniquidade dos homens. A nossa geração, ela está debaixo da ira de Deus. É muito importante nós prestarmos atenção nisso. Como é que eu sei que a ira de Deus está sobre a nossa geração? Porque é uma geração que peca muito. Como é que Deus pune o pecado dos seres humanos? Eles vão pecando mais ainda. É uma forma de Deus punir as pessoas. Ah, você quer pecar? Peque mais. Isso é bíblico. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. É pecado que você quer? É sujeira que você quer? Pois encha-se disso. A ira de Deus permanece sobre essas pessoas. Então que Deus coloque dentro de nós um desejo profundo e forte de vivermos vida santa. Vida santa. Não pense você que nós pecamos e escapamos. Não pense você que nós pecamos, a vida continua e muita gente age assim. Ah, mas eu estou pregando e Deus está abençoando. Mas eu estou orando e Deus está respondendo. E está vivendo em pecado? Não. Tudo isso está sendo acumulado contra você. Por isso é preciso arrependimento, voltar-se para Deus. Veja, o poder de Deus é a fraqueza dos reinos. Faraó se apresentou como muito, no item 1:3, Faraó se apresentou como muito forte. Quem é o Senhor? Para que eu dê ouvidos a Ele. Quem é o Senhor? A coisa está feia. Quem é o Senhor? Não quero saber. Faça a minha vontade. Não tenho medo desse seu Deus. E ele foi sendo ousado. Eu vejo hoje uma geração ousada contra Deus, atrevida contra Deus. Eu vejo isso hoje. Quando essa turma faz marcha na Avenida Paulista, no Sambódromo, daqui para ali, zombando de Deus, eles estão acumulando a ira de Deus contra eles. Não pensem vocês que isso passa desapercebido. A Bíblia é muito clara em Gálatas 6, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, isso ele colherá. Talvez você e eu não estejamos vendo a colheita agora, não vemos a colheita neste momento, mas ela virá, a menos que se arrependam. Sodoma e Gomorra colheram. Os homens do dilúvio, aquela turma do dilúvio, colheu. Faraó colheu. Belsazar colheu. Essa turma colhe. E você vai colher também, se você não se arrepender e vir a Deus através de Jesus Cristo, não vai ter outra saída. Então nós vemos isso. A pedra, no item 2, no tópico 2 aí, a pedra que desvia o foco humano. O foco divino se contrapõe ao foco humano, muda as coisas. Às vezes você está vivendo uma vida triste, Deus age e transforma tudo isso em alegria. Ele transforma o nosso luto em festa, como ele fez com a viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 10.
Aquela mulher estava triste, levando seu filho para a sepultura, já tinha levado seu marido, agora o filho. Jesus aparece e muda o foco. O foco não é mais o cemitério, o foco não é mais o féretro, o foco não é mais a morte, o foco é vida, porque onde Cristo está, existe vida, e vida com abundância. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a pedra, ela desvia, muda o foco. E essa pedra, claro, simbolizada de Daniel como Cristo, né? Como Cristo. Nós vemos ainda que essa pedra, né, ela contrapõe as ideologias humanas. E hoje nós temos tantas ideologias que nos atrapalham, que são desafios para nós. Eu vou citar algumas. A ideologia de gênero. Essa ideia de que quando o ser humano nasce, não pode dizer se é homem ou mulher. Que loucura é essa? As mulheres têm cromossomos XX e os homens têm XY. Não tem como mudar isso. Impossível, tecnicamente, impossível mudar isso. Geneticamente, impossível mudar. E essa gente vai para a área da loucura. Eu vi um vídeo de um cientista norte-americano conversando, debatendo com uma mulher que defende ideologia de gênero, e ele chegou a perguntar para ela: homem menstrua, minha senhora? Menstrua. Ela é louca? Então essa gente começa a agir contra a ciência. Homem tem útero, minha senhora? Tem, homem tem útero também. Só falta dizer que mulher tem próstata. É lamentável o que se passa hoje. Daqui a pouco essa gente vai querer tomar leite de boi. Não, tanto faz, boi ou vaca é a mesma coisa, não tem mais diferença. Podemos dizer que uma vaca é boi, o boi é vaca e assim por diante. E cada um, aí eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Tá? Se você se sente macarrão, você se transformou numa massa? Não transformou, não vai transformar. Porque isso é loucura. Então, por isso que Romanos 1:22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que acontece com essa gente hoje. A nossa cultura não é apenas uma cultura sem Deus, ela é uma cultura contra Deus. Contra Deus. É isso que nós vemos hoje. Então tem a ideologia de gênero. Não tem como concordar com isso. Nem à luz da Bíblia, nem à luz da ciência, de maneira alguma. Nós vamos ver o secularismo está acabando também com a fé de tanta gente. A Europa está dominada por isso. Não precisamos de religião, não precisa de Bíblia, não precisa do sobrenatural. A vida se resume aqui na terra, morreu, acabou. Esse é o secularismo. Vem de século, as coisas deste mundo. Né? Então é uma coisa muito terrível. Grande parte dos cristãos, dos crentes na América do Norte, já deixaram de ir à igreja, não estão indo à igreja. E aqui no Brasil, grande parte também está fazendo a mesma coisa. E a Covid aqui no Brasil, ela não atacou só os corpos das pessoas, atacou também a alma. As pessoas esfriaram na fé. Muitos nem querem mais voltar à igreja, não vão voltar mais. E você precisa da igreja para a comunhão, para abençoar outros, para ser abençoado por outros. Você precisa. E na hora do seu sepultamento, a igreja vai ter que estar lá, porque alguém vai ter que pegar na aba do seu caixão e levar você para o cemitério, carregar até o túmulo. Ah, não precisa de ninguém, precisa até para ser sepultado, até para apodrecer, precisa de alguém. É simples assim. Bom, eu estou sendo muito direto, é o que eu tenho que ser também. Tem o relativismo. Toda verdade é relativa, não existe verdade absoluta. O que é verdade para você pode não ser para mim. Ah, eu creio na Bíblia. Eu já não creio, cada um tem a sua verdade. Eu gosto daquela parte da Bíblia, eu já não gosto. É assim. Toda verdade é relativa. Esqueci o nome, deu um branco, mas eu vou lembrar. Aborto é pecado. É para você, para mim não é. Casamento homoafetivo é pecado. É para você, para mim não é. Você sabia que na casa lotérica não tem relativismo? Lá só tem verdade absoluta? Eu vou explicar. Na casa lotérica, lá tem verdade absoluta. Se alguém jogar e for lá na casa lotérica e dizer para alguém: escuta, eu vim receber um prêmio, eu ganhei,
Eu vim receber o prêmio. E o funcionário lá olha naquilo lá que a pessoa jogou, que eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é assim, né? Olha e diz, mas peraí, esse não é o número que saiu. Não é para você, mas para mim é. Ah, então na casa lotérica tem verdade absoluta. Como é que alguém diz? Não existe verdade absoluta. Por acaso a gravidade agora está chamando a gente para cima, empurrando a gente para cima? Não, a gravidade ainda não mudou, ainda nós continuamos caindo. Então você, quando sai do prédio, cai da janela, você vai para baixo, você não vai para cima. A gravidade continua sendo uma verdade absoluta. Uma rifa tem verdade absoluta. Sorteia vários números. Aí você diz, eu quero o meu prêmio. Qual é o seu número? Meu número é tal. Mas não foi esse número que saiu. Não foi para você, mas para mim é. Não funciona dessa maneira. Então, lamentavelmente, essas ideologias estão assolando a vida das pessoas e até expondo as pessoas ao ridículo. E elas preferem serem ridículas do que obedecer a palavra de Deus, que é viva, que faz sentido, que é uma coisa maravilhosa, que é vida para a nossa alma e que dirige os nossos passos em tudo. Como a palavra de Deus é maravilhosa e quão bom é viver debaixo da palavra de Deus. Há muitas outras ideologias que eu poderia elaborar aqui hoje à noite, mas não quero me deter. É 1 hora de palestra. É 1 hora de palestra. Eu tenho mais 30 minutos. Também nós vamos ver que a pedra, ela contradiz o desejo do rei, né? A fidelidade a Deus contrariou o rei na Babilônia. Por exemplo, Nabucodonosor fez uma estátua, obrigando todos a adorar. Porque alguns lá queriam pegar os judeus. Então sugeriram para o rei, ó rei, faz uma estátua muito alta, muito bonita, para que todos adorem a estátua. E faz um decreto, quem não adorar a estátua vai ser morto. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego já sabiam que aquilo tinha endereço forte, certo. E no dia de fazer essa adoração, estavam todos lá, todos agora, no toque da trombeta, no toque da música, todos se curvam, e eles não. Eles já estavam, a turma já estava olhando, eles não vão se curvar, eles não vão se dobrar. E correram para falar para o rei, não fala aí? Olha aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, te desafio, não quero te obedecer. E o rei chama os 3. É verdade? É verdade isso que estão falando de vocês? É verdade isso? Eles disseram, não, isso não é verdade não, eu acho que eles não viram direito, não entenderam, eu acho que olharam errado, não éramos nós, não, a gente está aqui para obedecer ao rei e tudo. Eles não fugiram, e eles sabiam da consequência, é verdade. E se essa pergunta for feita para você? É verdade que você é lá da igreja pentecostal Betânia? É verdade? É verdade que você é de Jesus? É verdade que você não quer viver no pecado? É verdade que você gosta de tudo de acordo com a palavra de Deus? É verdade isso? Tem muito crente que no trabalho, em contato com outros, vai ter um testemunho comprometido, ruim nessa parte. Mas eles se mantiveram firmes. É verdade. É verdade. Eles não voltaram atrás, é verdade. E o rei disse, vocês serão lançados na fornalha. E quem livrará vocês? E eles disseram, cheios de fé, o nosso Deus nos livrará. Mas você acha que parou aí? Não, de repente eles disseram assim, e se ele não livrar? É como se Deus olhasse lá do céu e dissesse, e vocês estavam indo bem, agora vocês estragaram tudo. Vocês falaram que eu posso nos livrar, agora não livro mais. Não, eles disseram, e se ele não livrar, nós não nos dobraremos do mesmo jeito. E eles foram lançados na fornalha. E vocês sabem da história. A fornalha aquecida 7 vezes mais. E eles lá, passeando no fogo, né? Que nem os chapéus,
os teus turbantes queimaram, nenhum fio de cabelo, nada da roupa, nenhum fio de roupa queimou. E o rei Nabucodonosor, ele diz, espera aí, nós lançamos 3 na fornalha, eu estou vendo 4. E este que eu estou vendo, parece o filho dos deuses. Não tem problema nenhum ele falar deuses, não tem problema, porque ele fala do seu ponto de vista pagão, do seu universo de conhecimento, é o que ele sabia falar, senão ele teria dito, e o 4 que eu estou vendo é o Filho de Deus, é o Filho de Deus Altíssimo. Ele não tinha esse conhecimento, mas ele constatou que havia alguém mais na fornalha. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor, de estar conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja a supremacia do reino que se contrapõe. Como não se inclinar diante de Deus? Como não ouvi-lo? Como não servir a Deus? É uma péssima ideia se levantar contra Deus, você sabia? Não existe inimigo pior do que Deus. Não existe. O pior inimigo que alguém pode ter é Deus. Porque se o diabo for o teu inimigo, Deus te garante. Deus te garante. Agora, se Deus for o teu inimigo, eu quero ver quem é que vai te garantir. Porque o Deus da Bíblia é bom de briga. Ele é bom de briga. Ele nunca ganhou uma briga por pontos. Não, nunca ganhou por pontos. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vamos esperar a decisão dos juízes. Quem tem um pontinho a mais ali, ele ganha todas por nocaute. Deus da Bíblia ganha todas por nocaute. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, nós vamos ver que a supremacia do reino que se contrapõe. Depois vamos ver também que, aí no item 3, nós estamos no item 3 agora, da primeira parte, ele contrapõe-se também à cultura do reino, né? A cultura do reino. Espera um pouquinho que, às vezes dá uma sombra aqui, eu não consigo ler. E nós vamos ver hoje, e o autor, ele coloca isso aqui para nós, o autor do nosso livro, ele coloca que hoje, infelizmente, não se forma discípulos, mas subordinados. E ele está criticando algo que acontece no pentecostalismo. Eu me sinto muito à vontade de falar, porque eu sou pentecostal. Eu me converti na Assembleia de Deus. Mas eu lamento como as igrejas pentecostais mudaram nas últimas décadas. E hoje o que se busca é holofote, é reconhecimento, é posição. E é um bando de bajuladores em volta de alguém que quer ser bajulado o tempo todo, que se sente mais importante do que os outros, que quer dominar, que quer controlar a vida de todo mundo, que intimida. Tudo isso tem acontecido nas igrejas pentecostais. Muito cuidado. Eu quero citar para vocês um livro que me ajudou muito, chama-se Abuso Espiritual, da editora ABU, Abuso Espiritual. Eu li este livro com medo, perguntando para mim o tempo todo, você não está fazendo isso? Será que você não está fazendo isso com a igreja? Você não está fazendo isso com as ovelhas? Porque ele diz no livro, o autor diz, o Ken Blue diz, que Jesus deu aos discípulos poder sobre os demônios, mas nunca deu a eles poder sobre as pessoas. Deu poder sobre os demônios, não sobre as pessoas. E que no Novo Testamento, a única autoridade legítima é aquela que vem do servir. E servir não é um verbo que os pentecostais gostam. Eles gostam do verbo presidir. Quem vai mandar? Quem vai ser o presidente? Servir não gostam. E eu tenho ensinado que nem todo diácono será pastor, mas todo pastor tem que ser diácono. Nós temos que estar dispostos a servir. Eu sou da seguinte opinião, e eu estou falando isso porque vai para a internet, de que os pastores precisam conviver com o rebanho, tomar cafezinho, rir de vez em quando, chorar junto, estar próximos. É muito ruim, é muito triste. E eu tenho visto isso por aí, vocês sabem disso. Que o pastor chega, o culto já começou, ele recebe as honras, os aplausos, e antes de terminar o culto, ele bota alguém para orar e desaparece, não quer falar com ninguém. Está lá no pedestal,
Não, nós convivemos com as ovelhas, carregar a ovelha no ombro, esfregar na ovelha, onde que ela tem um carrapato, onde que ela tem um carrapicho, e vamos cuidando, conviver. Como isso é muito importante. Como isso é muito importante. Então, hoje, infelizmente, nós vemos que muitos pastores, ministérios, denominações, elas estão produzindo subalternos, capachos, e não discípulos, não ovelhas. Os líderes, muitos líderes hoje querem lisonja, querem confete o tempo todo, o quanto eles são grandes, e quanto eles são poderosos, e quanto eles merecem ser bem servidos, e quanta honra eles merecem. Não, meus irmãos, quem merece tudo isso é Jesus de Nazaré. Aleluia! E a palavra de João Batista tem que ser verdade na nossa vida. Convém que eu diminua e ele cresça. Aleluia! Que você e eu fiquemos atrás da cruz para que Jesus, e Jesus somente apareça. Aleluia! Glória a Deus. Veja que essa pedra se contrapõe à cultura do reino, já falamos sobre isso, se contrapõe aos deuses, né? Eu vejo Belsazar, por exemplo, no capítulo 5, o rei está ousado, e ele fez um jantar, um banquete, para 1000 dos seus generais. Imagina a quantidade de mulheres que estavam lá, imagina a orgia, uma festa terrível, imunda, suja, e de repente o rei, para mostrar o quão ousado ele é, quão corajoso ele é, ele diz: opa, tem os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor trouxe para cá. Ei, traga os vasos, traga os utensílios, vamos profaná-los, vamos mostrar quem manda. E o rei estava lá, e de repente, e ele não tem controle sobre isso, uma mão aparece na parede, uma mão sem braço, e começa a escrever: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Estava escrito em caldeu. Tá? E quando o rei viu aquela mão escrevendo, eu também ficaria impressionado se aparecesse uma mão aqui agora, escrevendo na parede. Nem que ela estivesse escrevendo: Paulo Romeiro, homem muito desejado, Paulo Romeiro, eu te amo. Eu ficaria, meu Deus, eu sairia correndo. Eu sairia correndo. E o rei começa a tremer, porque o juízo de Deus estava naquele banquete. O juízo de Deus chegou, a ira de Deus estava sendo manifestada. E ele começa a tremer, dá um tremor. E ele chama a turma para, de novo, né? Olha, quem é que pode discernir, quem é que pode interpretar isso? E os sábios, os adivinhos, os astrólogos não podiam. Alguém lembrou: opa, no teu reino tem um homem, e nele habita o Espírito dos deuses. Ele pode. Daniel nessa época já estava idoso, e ele é chamado para comparecer naquele banquete. E quando Daniel entra, a cabeça branca, cabelos brancos, e ele olha e diz: o meu Deus passou por aqui. O meu Deus participou desse banquete. Isso que é dureza. Quando Deus participa de coisas assim, isso que é dureza. Aí perguntou: e aí, você pode interpretar? Eu não posso, mas Deus pode. E ele foi por parte: pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite, Belsazar morreu. Então, a pedra, ela também se contrapõe aos deuses. E ela se contrapõe contra toda a vitaliciedade. É muito ruim quando alguém quer se perpetuar no poder. Eu não estou falando de uma igreja local. Por exemplo, eu fui pregar numa igreja do Brasil para Cristo, há pouco tempo, numa reunião de obreiros em Mogi das Cruzes. E depois eu fui sair com o pastor e a esposa dele, a minha esposa estava junto também. Nós fomos almoçar, pastor Roger. E aí ele me contou do pastor da igreja onde eu fui pregar naquele domingo, onde teve a reunião dos obreiros. O pastor foi ali, pastor por muitos anos, porque a igreja não queria abrir mão dele. Ele parou com 87 anos, porque ele... Não, só vai continuar mais um pouco, só vai continuar mais um pouco. Ele só parou quando a família brecou. E a família falou com a igreja: chega, papai não pode mais não, está com 87 anos. Vocês não têm misericórdia?
não tem um senso de humanidade, ele tem que parar. Ele parou. Eu acho bonito isso, porque ele não impôs, como eu já vi muitos fazerem, porque a igreja não abria mão dele, porque ele era um homem de Deus, um homem amoroso. Uma vez eu fui também fazer um trabalho, uma série de conferências, se não me engano foi em Tubarão, Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina. Aí eu conversava com os irmãos, o pastor da igreja nem pôde estar presente no evento, ele tinha um compromisso, mas quando os irmãos falavam dele, eles usavam essa expressão: ele é o nosso pai, esse pastor é o nosso pai. Tinha perdido a esposa há 2 anos, mas a igreja tinha por ele um amor muito grande. Agora é muito ruim, quando alguém não vai bem, quando alguém é chato, quando alguém não é de Deus, não tem a aprovação de Deus para continuar à frente do rebanho, e ele insiste. Isso não é bom. O rebanho sofre, ele sofre também, e a família sofre. Que a vontade de Deus se estabeleça, que ela se cumpra na nossa vida, é o mais importante. Eu sei, vai chegar um momento que eu vou ter que passar o bastão, e eu não posso fazer isso na hora errada, não devo fazer isso depois do momento. Que Deus me ajude a fazer na hora certa, ou um pouco antes da hora certa, mas não depois da hora certa, né? Vai chegar um momento, para o bem da igreja, o que é muito importante. Também a pedra se contrapõe contra essa vitaliciedade, como já disse, dos governos políticos, né? Há casos aqui no Brasil, em igrejas, governo eclesiástico, o sujeito é presidente de uma convenção por 3 décadas. Para que isso? Como se não tivesse mais ninguém que pudesse também estar à frente de uma convenção, e assim por diante. Não precisa tal coisa de maneira alguma. Não estou falando daqui. A Betânia, ela é pequena em relação àquilo que eu estou falando. Estou falando de coisa muito maior. Aqui é muito pequena para comparar. Como a nossa igreja também é pequena para comparar. Mas estou falando de coisa muito maior. Então, os governos políticos que não param e que querem se perpetuar no poder, como tem acontecido na Venezuela, na Nicarágua, na Coreia do Norte. Há uma dinastia que não sai do poder, o povo oprimido, morrendo, sofrendo. Cuba também. Mesmo na China, o Partido Comunista Chinês está no poder, ele é único, não tem concorrente. Tudo isso é muito ruim, com certeza. Aí no ponto 4, a estátua como símbolo dos reinos, A estátua representa a limitação dos reinos humanos, porque eles são limitados, A estátua, ela aparece apenas como uma arte humana, Ela é bonita, ela é atraente, ela é deslumbrante, mas ela vai passar, ela foi esmagada, ela foi esmiuçada. Assim também acontece com os reinos humanos. Veja, a estátua como representação dos domínios temporários. Eu acho muito importante, eu estive 2 vezes na abadia de Westminster, em Londres, e a abadia é incrível, uma coisa espetacular. E é lá que os reis e rainhas da Inglaterra, eles são coroados. E há muita coisa para ver dentro da abadia. Então, pessoas muito importantes estão sepultadas ali, os reis do passado, rainhas, Shakespeare, e muitos outros, estão sepultados ali. Mas é muito interessante, tem o primeiro local da abadia, na entrada, é uma homenagem ao soldado desconhecido, e tem uma cerca em volta do túmulo do soldado desconhecido. Ali é o único lugar da abadia onde nunca foi pisado. Ninguém pôs o pé naquele lugar. Mas logo em seguida, depois do túmulo do soldado desconhecido, veio o túmulo de Davi Livingstone, missionário britânico na África, um homem usado por Deus. Que paixão por Cristo, a vontade de ajudar os outros. E quando eu estive no Quênia, há poucos anos, eu estive em Lusaka, no Quênia, depois fui a Botsuana, e ali na fronteira com a Namíbia, mas lá no Quênia, quase na fronteira com os outros países, tem uma catarata muito bonita chamada a Catarata da Vitória, que ele deu nome em homenagem à Rainha Vitória na Inglaterra. E a cidade ali leva o nome dele, a cidade de Livingstone.
É muito importante isso. E ele, uma vez, ele estava na Inglaterra, numa universidade, ele tinha voltado da África, ele foi dar uma palestra numa universidade na Inglaterra. Aí os alunos começaram a zombar dele, né? Por ele ser crente, por ele ser um missionário, a pregar o evangelho. E de repente, quando ele levantou o braço, faltava uma parte do braço. E eles ficaram sabendo que ele havia lutado com um leão. Ele tinha perdido uma parte do braço numa luta com o leão. Aí a turma falou, opa, vamos respeitar esse homem. Vamos respeitar esse homem. Como é que ele morreu? Ele morreu lá na África. Ele estava atravessando uma floresta com os nativos. De repente ele pediu para aquele grupo de nativos, né, os africanos, espera um pouco, eu vou ali orar. Ele se distanciou para orar, mas ele não voltava. E demorando, eles foram atrás. Quando chegaram lá, ele já tinha morrido. Ele estava morto. O que os nativos fizeram? Abriram o peito dele, tiraram o coração, e prepararam o coração e prepararam o corpo, e mandaram o corpo para a Inglaterra, sem o coração. Eles disseram, com o seguinte recado, ele tinha a África no coração, o coração fica na África. Ele é o segundo homenageado, né, depois do soldado desconhecido. Charles Darwin está sepultado lá, na abadia de Westminster, né? Ele era um teólogo, ele era crente também, apesar da teoria da evolução, né? Então, uma coisa muito bonita. Mas o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção, quando eu olhei no altar-mor da abadia, no altar principal, estava lá a frase de Apocalipse 11:15, em inglês, né? Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Que coisa bonita. Como a abadia, ela é muito visitada o tempo todo. Gente do mundo todo, quando vai à Inglaterra, quer ver o palácio do rei, agora do rei, o palácio de Buckingham, e quer ver a abadia, quer ver o relógio, né? E assim por diante. Mas eles veem essa frase: os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Uma coisa muito bonita, muito bonita. A estátua como um reino corrosivo, né? Veja hoje a corrosão, a corrupção na nossa sociedade, nas igrejas, nos líderes. Nós fazemos parte hoje de uma sociedade não apenas sem Deus, mas contra Deus. Veja quanta corrupção no nosso país, a partir do STF. E o judiciário no Brasil, grande parte do judiciário no Brasil está corrompido. Veja a miséria que se encontra o Congresso Nacional, não tem força para nada, não faz lei nenhuma, não limita nada. Tem alguns que se perpetuam no cargo, e o Congresso não é capaz de votar. Peraí, agora vai ser só 8 anos, agora vai ser só 10 anos. Não, um Congresso que se curva, não tem força nenhuma. Eu vou dizer para vocês, eu estou com nojo de tudo. Desde o dia 30 de outubro do ano passado, eu me desliguei completamente, eu não sei de nada, não quero saber, me dá nojo. Dá nojo. O que se passa no Brasil hoje é um verdadeiro lixo moral, é terrível. Então, quando você olha para os reinos passados, a corrupção em Israel, a corrupção na Babilônia, a corrupção na Síria, no Egito, em tudo quanto é parte, hoje isso acontece em larga escala, em muitos lugares. E por enquanto o Brasil não tem jeito. Não tem jeito, porque os políticos corruptos, eles são reeleitos em toda a eleição, tem eleitores corruptos para votar em políticos corruptos. O sistema está corrompido, o sistema, não adianta querer colocar a culpa num político aqui e ali, o sistema está corrompido. Agora, tem uma coisa que eu não deixo de fazer: orar. Nós não podemos deixar de orar. Orem. E eu oro para Deus remover essa gente, afastar essa gente do poder e levantar homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens íntegros, homens de caráter, homens de ética, homens solidários, que vão governar em favor do próximo e não legislar em causa própria, como nós temos visto. É lamentável o que se passa, é lamentável. Nossa sociedade é uma sociedade insolente, é uma sociedade
totalmente corrompida, que ama o pecado e defende o pecado. A mídia no Brasil, a mídia é uma mídia corrompida, é uma mídia diabólica, e Satanás controla a mídia, pode ter certeza disso. Satanás controla a mídia. Veja a estátua e os reinos que se foram, os reinos futuros seriam vencidos. Foi o que Daniel, a interpretação de Daniel para o rei, eles seriam vencidos. Já passou da hora. Ainda tenho 6 minutos. Tá. Então nós vamos ver a estátua como representação dos domínios dos reinos temporários, já falei sobre isso. A estátua como um reino corrosivo, questão da corrupção. Mesmo o que nós vemos hoje, o que a mídia promove, a sociedade promove, a falta de masculinidade nos homens. É muito triste isso. Os homens abrem mão muito fácil de serem verdadeiros homens, e se vestem de qualquer maneira, e se vestem de uma forma que nem parece ser homens, falam como se não fossem homens, agem como se não fossem homens, e as mulheres a mesma coisa, como se não fossem mulheres. Então ele vai apresentando aí o reino babilônico, depois ele fala do reino medo-persa, e eu não vou ter tempo de tratar disso com vocês, mas esse assunto está no livro também, tá bom? Aí ele vai falar do reino greco-macedônico, o reino romano, o Império Romano, que nós já falamos também, e a estátua como reinos que se quebram, e impérios que se quebram e se extinguem, na página 43, 44, e outros impérios poderosos que passaram, o Império Português, aí já está na página 44. Portugal chegou no Brasil, Portugal chegou na África, Portugal chegou na Ásia. Aliás, acho que depois do inglês, o português talvez seja a língua mais falada no mundo, depois do inglês. Então, o Império Português foi um império que se alastrou tremendamente. O Império Espanhol, os espanhóis chegaram aqui no Brasil, tanto que tiveram que fazer com os portugueses o Tratado de Tordesilhas, porque eles estavam aí. E hoje nós temos, por exemplo, só o Brasil, na América do Sul, é que fala português. Todos os países da América do Sul falam espanhol, por causa do domínio espanhol. O Império Russo, a Rússia se expandiu, a União Soviética, e ela depois se implodiu na época do Gorbachev. Na época do Gorbachev, ela se expandiu, e eu me lembro, nessa época eu morava na América do Norte, quando o Ronald Reagan tornou-se presidente dos Estados Unidos. E ele se uniu a Margaret Thatcher, a dama de ferro da Inglaterra, e também com o Papa João Paulo II, que era um Papa polonês, um Papa da Polônia. E a Polônia foi muito massacrada pela União Soviética, pelo comunismo. E lembre-se de que lá na Polônia surgiu o sindicato do Lech Walesa, Solidariedade, Lech Walesa. E aquilo ali começou a minar o poder do Jaruzelski, que representava o poder soviético. E foi tal coisa que o Império Soviético implodiu. Eu me lembro de uma fala do Reagan, ele mandando um recado para o Gorbachev: Mr. Gorbachev, Senhor Gorbachev, derruba esse muro de Berlim. E o muro caiu. Eu estive lá no muro, estive em Berlim. As histórias que eles contam são incríveis, O muro caiu por acaso. O ministro da comunicação estava dando uma entrevista na rádio, E aí o repórter perguntou para ele, o entrevistador perguntou: e o muro? O muro já caiu. Quer dizer, já caiu ideologicamente, já caiu na fala, não realmente. Quando a turma ouviu ele falar isso, o muro já caiu, o povo correu para o muro e começou a destruir o muro. Muito interessante, muitas histórias tristes, histórias de heroísmo, tudo isso a gente vê ali também, O Império Britânico, que também se estendeu para tudo quanto é lugar, a influência da Inglaterra em toda parte, Na Índia principalmente, e o Império também colonial francês, mas todos esses reinos passaram. Agora o reino de Cristo é um reino que permanece para sempre, e que bom que você e eu fazemos parte deste reino. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.